o Jefferson de Alencar. Nicola, esse novo presidente do São Paulo é da mesma chapa do Casares? Cara, ele foi, o Harry Macis, ele foi eleito e reeleito vice-presidente ao lado do Júlio Casares. Era alguém que até a semana passada era da extrema confiança do Júlio Casares. Inclusive, o Macis fazia parte do Conselho de Administração. Ele não pode nem dizer que não sabia o estado do São Paulo, porque o Conselho de Administração tem acesso a uma série de informações que, na teoria, ou para quase todo mundo, são confidenciais, tá? O Macis votou pelo impeachment do Júlio nessa sexta-feira. Ele já havia anunciado isso, e essa decisão passa muito mais também pela vontade dele em estar à frente da presidência do clube, já assumiu na sexta-feira. O que eu estava tentando descobrir é quais seriam os próximos passos do Macis como presidente. Ele vai fazer uma grande mudança, vai demitir muita gente? Não foi o que eu ouvi. A ideia, pelo que eu entendi, é que o Macis tente administrar, conhecer melhor o funcionamento das coisas, entender quem trabalha bem, quem trabalha mal. Talvez uma das principais mudanças seja a escolha de um novo diretor de futebol. Espera, não é que o Rui Costa cai. O Rui é um diretor executivo de futebol, mas o cargo de diretor de futebol, aquele cargo estatutário, sim, pagamento de salários, em que se escolhe um conselheiro, esse cargo que era ocupado desde o início da gestão do Júlio Casares pelo Carlos Belmonte, esse cargo está vago desde que o Belmonte saiu, tá? E o Macis está cogitando a possibilidade de colocar alguém no lugar. O Silmar Lima, Nicola, o São Paulo vai contratar um meia. O São Paulo está atrás de um meia atacante. Dois nomes que a gente sabe que agradam, do Zenon, que é jogador do Boca Juniors, e Julian Fernandes, que é do New York City. Os dois jogadores, o São Paulo fez duas propostas para esses atletas, propostas de empréstimo com opção de compra. Num primeiro momento, nem o Boca, nem o New York City toparam fazer acordo. O que o São Paulo cogita, Silmar, é com a grana da venda do Rodriguinho, usar parte dessa grana, ou a parte, ou todo o dinheiro para a contratação de um meio atacante. Rodriguinho tem uma conversa avançada com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com 15% do valor de uma venda futura ainda permanecendo com o São Paulo, tá bom? Só não ganhou porque o técnico do São Paulo é medroso, tinha tudo para ganhar, o São Paulo vencia por 1-0, o Crespo foi voltando, recuando o time, no finalzinho o Breno Bidon fez o gol do empate. Julian Fernandes ou Zenon tiveram algum avanço? Não tiveram, mas Tomás? Não tiveram, tá? Na última live, vocês chegaram a perguntar, porque alguém publicou que havia tido avanço em relação ao Zenon. Mandei mensagem para o Rui Costa, o Rui falou, Nicola, não teve nada. E aí, Tomás, vamos ser sinceros, nem dava para que o São Paulo avançasse em nada enquanto não definisse seu novo presidente. E agora, com o novo presidente, com a entrada do Macis, imagino que o departamento de futebol vai precisar entender o que o presidente vai querer para tentar levar essa história adiante. E repito, Zenon ou Julian Fernandes, esses negócios têm mais chance de acontecer com a confirmação da saída do Rodriguinho e com a possibilidade de o São Paulo utilizar parte dessa grana para trazer um meia atacante. Quando o São Paulo procurou, o São Paulo não conseguiu avançar porque ele disse que não queria vir para São Paulo. Aí, quando o Fluminense apareceu, todo mundo falou, então agora ele vai, né? Enfim. Caio César vem ou não vem, nem seu vídeo sobre a oposição do São Paulo era para ter ajudado o presidente Casares, mas ele não conseguiu, ele renuncia. Vamos lá, guris, o Caio César está contratado, tá? O desembarque dele em São Paulo está previsto para o início da próxima semana, ou seja, segunda ou terça-feira, vai passar por exames médicos e vai ser anunciado de forma oficial, uma transferência mais complicada do que todas as outras, porque envolve a mudança dele da Arábia Saudita para o Brasil, ele vem por empréstimo, beleza? Sobre Júlio Casares, era uma pedra cantada que o Júlio cairia, vinha dizendo desde a metade da semana passada que tudo indicava que ele cairia. Na semana passada também ouvi a Adriana, a pivô do escândalo que levou o Júlio a cair. Adriana super confusa, complexa, admitindo que pegou 400 mil da oposição para vender os áudios, depois dizendo que abriu mão dos 400 mil e devolveu todo o dinheiro, enfim, tentando fazer todas as apurações possíveis. Com o novo presidente, dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment e Harry Macis,
que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina. Nessa mesma sexta-feira, o Maciç deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube. Uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Maciç de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol, para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário, sem qualquer compensação financeira, que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a sete chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Maciç pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? O Giovanni Basílio perguntando sobre o Kevin Zenon. Giovanni, durante o início da live, me perguntaram se era verdade que havia avançado a negociação do Zenon com o São Paulo. E a resposta que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo é que não tem nenhuma novidade, tá? Qual a lateral do Mirassol, o Lucas Ramon, só vem no meio do ano? Não, Leonardo. O contrato dele com o Mirassol termina no dia 4 de abril. Deve chegar no dia 5 de abril, tá? É importante registrar que o São Paulo fez algumas tentativas de comprá-lo, chegou a oferecer o Luan e o Tolói, mas não houve um acordo com o Mirassol. Cheguei a ouvir muita gente dizendo que a pedida do Mirassol era de R$500 mil. Informação que eu tenho, que vem do staff do jogador, é de que o São Paulo chegou a oferecer 500 mil, mas a pedida do Mirassol foi de R$2 milhões. O Clique Views. Nicola, com a iminente saída do bagulho, a Fanares, nenhuma chance do Marco Aurélio Cunha ser o próximo presidente? Essa discussão sobre o próximo presidente, ela vai acontecer muito em breve. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha vai se colocar como pré-candidato, tenho certeza absoluta disso. Sei que o grupo participação do qual faz parte o Júlio Casares, e que vai votar pelo impeachment do Casares, esse grupo está trabalhando nos bastidores para fazer do Vinícius Pinotti o próximo presidente, tá? Está sendo discutido, debatido isso internamente. Vamos ver até quanto essa história avança. Mas o Marco Aurélio Cunha, posso até mandar mensagem, é que ele deve estar lá também na reunião, enfim. Mas amanhã eu mando uma mensagem para o Marco e tento avançar alguma coisa nesse sentido, tá? Que horas acontece o caimento do Julinho dos depósitos? Vocês são foda. A expectativa é de que até as 20h30... Nicola, com o momento complicado do São Paulo, a SAF pode ser facilitada? Pergunta aí se pode sair SAF em 2026. O PH não sei nem para quem perguntar, porque todo mundo que poderia responder essa pergunta está na reunião do Conselho Deliberativo. Agora há pouco informei para vocês que ainda não começou a votação, ainda está na fase da acusação. Mas aí é uma percepção minha, tá, PHM? Para que o São Paulo vire uma SAF, vai haver a necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo do São Paulo tem sido muito, mas muito reticente à ideia. Por quê? Porque eles sabem que se rolar uma SAF, o Conselho Deliberativo passa a não ter mais poder nenhum. Os caras não vão decidir absolutamente nada, tá bom? Uma galera do YouTube do São Paulo bravo com você que está passando pano para o Casares. Luiz, absolutamente normal, cada um tem direito de pensar como quer. Acabei de falar, por exemplo, que Júlio Casares e companhia erraram feio quando venderam meninos a preço de banana. Eu acho que toda essa celeuma em que o Júlio se envolveu, por exemplo, com depósitos de R$1,5 milhão em dinheiro, são um baita batom na cueca. E diante desse cenário, a menos que as explicações dele sejam espetaculares, tem que cair mesmo. Eu vou dizer mais. Achei que ele errou ao não se pronunciar publicamente, porque não adianta ele se defender para o conselho hoje.
A torcida exigia um posicionamento dele. Eu cobrei esse posicionamento. E aí, Júlio, o que você vai falar? O que você tem a dizer? Vou me defender na hora certa. Acho que é um enorme equívoco que ele tinha que dar explicações aos mais de 20 milhões de São Paulinos. E diante desse cenário, vai ser alvo do impeachment e vai para o espaço. Nicola, você ouviu a Adriana? Eu acho que, como jornalista, é nosso papel ouvir a pivô desse episódio todo. Se está rolando a reunião hoje e o Júlio está caindo porque a tal da Adriana, que foi alvo de toda a polêmica dos camarotes, ela gravou um áudio de uma conversa dela com o Douglas Schwartzman e com a Mara Casares, vendeu esse áudio para a oposição, ganhou dinheiro, depois devolveu o dinheiro, e esse áudio acabou determinando a votação do impeachment e a iminente queda do Júlio Casares. Você está chegando agora, o Júlio ainda não caiu, mas parece ser questão de tempo, tá bom? Tem alguma informação sobre o Alisson? Tem algo sobre Bidu e Kaique? Vamos lá, Luba. O Alisson não deve ficar no São Paulo. A avaliação é de que o custo-benefício dele é ruim. Se o Dorival adora, e adora mesmo, o Alisson, até porque foi o Dorival quem transformou o Alisson de um jogador que vivia com depressão para um atleta que esteve numa pré-lista de seleção, o Crespo não vê o Alisson com todo esse moral, com todo esse potencial. Ontem o Alisson nem foi relacionado para a partida contra o São Bernardo e o São Paulo está aguardando um acordo com o Corinthians. O ponto é, o Corinthians não tem grana para pagar e os caras estão tentando achar uma composição de troca de jogadores. O primeiro nome que o São Paulo pediu foi do Ranieri. O Corinthians disse que não libera o Ranieri. Depois sugeriram o Martínez. A informação que eu tenho do empresário do Martínez é de que ele não vai para o São Paulo. Também não acho que o São Paulo gostaria de incluir essa negociação. Ontem até mandei mensagem para o Rui Costa sobre o tema e ele não me respondeu. Falaram em Héctor Hernandes, chance zero. São Paulo tem 3 centroavantes, o Héctor é super mal avaliado no futebol brasileiro, está treinando separado, não tem chance nenhuma de esse negócio acontecer. Os dois que você citou, o Bidu lateral esquerdo, é que o Corinthians não pode perder o Bidu, porque só tem o Bidu como lateral. O Hugo não é confiável, e o Angeleri não renovou, né? Não faz sentido para o Corinthians trazer o Alisson e abrir mão do único lateral esquerdo confiável. Sobre o Kaique, é menino da base, né? Eu não tenho uma opinião formada, já mandei mensagem, respondeu. Tinha mandado no começo da live a pergunta para uma fonte lá no São Paulo, queria te perguntar se é verdade que houve avanço na contratação do Zenum. 0. Tá. A troca com o Corinthians avançou alguma coisa? Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, também já contamos para vocês. Luba Sampaio, você tem ideia se após a queda tem alguma movimentação de antecipar as próximas eleições do São Paulo? Esse grupo deveria se envergonhar e se retirar. Tenta uma reunião com esse poste que vai assumir o São Paulo. Eu duvido que o Macis, imagino que seja assim que se fala, né, cara? Um cara de pouca visibilidade dentro do São Paulo. Eu acompanho a política do São Paulo há bastante tempo e não lembro de ter falado com ele nem sequer uma vez, tá? Mas imagino que ele queira ficar até o fim só para vocês entenderem. Se o Júlio sai, existe a possibilidade de o vice-presidente assumir. Existe não. Ele assume interinamente, tá? Harry Macis Júnior, 80 anos de idade. Ele assume de forma natural, né? E aí, quer ver? Quem é o vice do São Paulo que pode virar presidente caso o impeachment seja aprovado? O empresário Harry Macis Júnior, de 80 anos, pode terminar a noite dessa sexta-feira como presidente do São Paulo, caso o impeachment aconteça. Membro do grupo político Vanguarda, que deixou a coalizão, Macis foi eleito com Casares para o triênio 2021, 22, 23 e reeleito para 24, 25 e 26. Detalhe, o Macis anunciou antes que votaria pelo impeachment do Júlio. Conselheiro vitalício, ele é sócio do clube desde 64 e já ocupou diversas funções da diretoria. Empresário, é dono do Hotel Macis, no bairro Consolação, em São Paulo, e de uma rede de estacionamentos que atua no setor desde 63. Em contato com o GL, confirmou que vai se posicionar a favor de Casares, a favor da saída de Casares, tá? Até estranho. Enfim. Mas, cara, qual que é a chance, Luba, de esse cara acelerar o processo e abrir mão da possibilidade de ser presidente do São Paulo? Eu vou dizer uma coisa que é meio forte, mas é absolutamente real. Em geral, quem é conselheiro de futebol de clube, em geral, tá? Há exceções, mas em geral, quem é conselheiro, ele tá lá porque ele quer ter a carteirinha, quer ter vantagens, sonha em um dia em ocupar um cargo importante ou
quer fazer dinheiro às custas do clube, tá? Não imagino que seja o caso do Macis, até porque parece já ter uma condição financeira boa, tem hotel, tem uma rede de estacionamentos e tal. E aí eu acho que imagino que pela vaidade, né, de poder dizer, ó, fui presidente do São Paulo, com 80 anos de idade, assumi, fiquei 8, 9 meses, beleza, 10 meses, 11 meses, mas fui presidente do São Paulo. Assim como o Stabile está sendo no Corinthians de forma interina, no lugar do Augusto Melo, beleza?